Shalom, queridos! Hoje eu estarei fazendo a narração do testemunho do nosso irmão Eliel de Curitiba, ele que também esteve presente no congresso dos nossos irmãos da Shalom Manaus. Boa tarde, irmã Lu. Venho por meio deste meio contar o meu testemunho. Eu tinha muitas experiências extraordinárias com Deus desde minha juventude, porém Satanás preparou uma armadilha. E na minha falta de sabedoria, eu caí no pecado da mágoa no começo de 2006 por causa de homens que estavam na liderança. E por causa disso, eu entrei em depressão, pois no dia em que me magoei, eu deixei de sentir a presença de Deus. Não sentia mais nada. Para quem já esteve no Santo dos Santos, na presença de Deus, isso é terrível. Ir na igreja e não sentir nada, e até a palavra de Deus me era roubada. Ao pôr os meus pés para fora da igreja, já não lembrava de mais nada do que tinha sido ministrado. Fiquei 3 anos nessa situação. No começo até ia à casa de Deus, mas por não entender o que tinha acontecido, para perder a presença de Deus e por não sentir mais nada, acabei não indo mais à casa de Deus. Foi o período mais difícil da minha vida. Eu me sentia preso no inferno, num lugar totalmente escuro, frio e dentro de uma caixinha de vidro todo encolhido, sem espaço para me mexer. Além de ser atormentado, ouvindo que ninguém se importava comigo. O meu adversário sempre me falava para tirar minha vida. Falava: se joga debaixo desse ônibus, do caminhão, se joga da ponte, ou até na frente de um carro, e acabe com teus problemas. Mas eu tinha uma convicção que a vida que tenho não pertencia a mim, senão somente a Deus. Deus me deu e somente Deus poderia tirar. Eu não tinha prazer na vida. Tinha pedido para Deus me salvar e me recolher dessa terra, mas também não tinha respostas. Eu saía para trabalhar porque nesse período tinha muitas dívidas para pagar. E fui ensinado a ter meu nome sempre limpo. Foi muito difícil, pois não tinha vontade de voltar para casa. Se estava em casa, não tinha vontade de sair. Quando estava sozinho, eu queria estar no meio de uma multidão. E se estava no meio de uma multidão, eu queria estar sozinho. Comia porque precisava, pois não tinha fome. Mas como precisava trabalhar, eu tinha que ter força. Depois de quase 3 anos nessa situação, quase deixei de acreditar em Deus para me tornar um ateu que iria odiar os cristãos por me matarem espiritualmente. Mas as experiências que tinha tido com Deus falaram mais alto. Então decidi crer em Deus. Minha mãe, com muita perseverança, me convenceu a ir na igreja depois de 1 ano que eu não ia mais. Então falei comigo mesmo: se não sinto nada, vou entrar calado e sair calado. Não vai mudar nada mesmo. Graças a Deus, naquela noite, Deus quebrou o silêncio de 3 anos. Na hora em que passaram a oportunidade para o pastor, um presbítero pediu licença para o pastor, pois tinha um recado da parte de Deus. Pois Deus tinha revelado para ele que ali tinha uma pessoa que ele não sabia se era homem ou mulher, mas que, quando entrou na casa de Deus, tinha falado consigo mesmo que iria entrar calado e sair calado. E que Deus estava mandando o presbítero dizer que, independente se eu sentia algo ou não, eu deveria dar glória a Deus, porque Deus é digno de toda honra e glória. Ele é Deus. Nesse momento, meu coração voltou a sentir a alegria de ouvir Deus falar comigo. Naquele dia, recebi a manifestação do falar em línguas, o batismo com o Espírito Santo no final de 2008. Pois antes da depressão, já tinha pessoas que diziam que eu era batizado com o Espírito Santo, pois tinha vários sinais e milagres que Deus fazia através da minha vida. Naquela noite, eu comecei a sobreviver ou a viver novamente em 2013. Reencontrei a pessoa que seria minha esposa. Nos casamos em fevereiro de 2014. Mesmo depois de 8 anos casados, no casamento abençoado, eu não era feliz, pois o meu relacionamento com Deus não era como antes da depressão.
E isso estava me trazendo uma tristeza dentro de mim, que eu tentava esconder, porém tinha conhecido o Ministério Shalom através do seu canal. E dia a dia acompanhava os testemunhos da Shalom. Então meu coração se encheu de fé. Eu queria ir a Manaus para buscar de Deus a restauração da presença de Deus. Porém, era muito caro para ir a Manaus. Porém, aprouve a Deus trazer a Shalom e os apóstolos para um congresso aqui em Curitiba. Cheguei no congresso me sentindo destruído pelas consequências da depressão na minha vida. Eu queria ser fiel a Deus, mas não conseguia. Estava preso em pecado que me separava da presença de Deus. A essa altura, não consegui mais esconder a tristeza da minha alma. Todas as pessoas que me conheceram ali viam a dor e a tristeza que fluíam de mim. No primeiro dia da ministração, Deus enviou a apóstola até a mim e falou para mim que, se eu queria sentir a presença de Deus, eu deveria permitir que o Espírito Santo me aquebrantasse. No primeiro dia já podia sentir um mover de Deus diferente naquele lugar. No segundo dia foi que recebi a restauração de um dom que Deus tinha me dado. Deus usou um profeta para dizer que Deus estava colocando chamas de fogo na mão de 15 irmãos que estavam ali. E no mesmo instante as minhas mãos começaram a pegar fogo. Não demorou para a apóstola começar a ministração. Senti o Espírito Santo dizer que ela ia me chamar, mas fiquei de olhos fechados, pois estava sentindo o mover de Deus. Então, a apóstola chamou um rapaz de blusa vermelha, pois não sabia meu nome, e era eu. Os obreiros me chamaram e eu fui à frente. Ali ela falou: "Você pediu a Deus para sentir a presença e o rosto de Jesus, então receba." No mesmo instante, a presença de Jesus entrou dentro de mim e eu senti Jesus me tocar e tudo em mim se transformou em glória. Não consegui ficar de pé, meu corpo não suportou tamanha glória naquele lugar. Ali Deus me ressuscitou e me tornei novamente filho de Deus. A presença de Deus não me deixou mais e aonde andava Deus também estava. No último dia, não tinha como explicar o mover do Espírito de Deus naquele lugar. A minha mão direita estava queimando com fogo de Deus. Tentei abaixar a mão, mas os anjos de Deus não permitiram e a levantaram mais ainda. Quando a apóstola enviada por Deus apenas tocou na minha mão, e aquele fogo se transformou em uma labareda. Não muito tempo depois, comecei a sentir uma chuva temporã sendo derramada sobre aquele lugar, a ponto de me sentir encharcado. Porém, a labareda não se apagava. Quando senti no meio da labareda de fogo sendo derramado óleo na minha mão, e começou a escorrer pelo braço, e em seguida comecei a sentir em meio à labareda de fogo a chuva temporã. Uma nuvem de glória da Shekinah de Deus tomava conta daquele lugar. Eu tentei levantar da cadeira, mas meu corpo não suportou tamanha presença de Deus. E a irmã Lu Santos estava sendo arrebatada. Quando diminuiu um pouco a presença que estava sentindo, fui até o apóstolo para relatar o que estava sentindo. Um dos irmãos que estava perto do apóstolo falou para mim que ainda tinha mais para mim. Foi quando minha mão começou a vibrar mais intensamente e a labareda de fogo se tornou um tornado de fogo e tomou conta daquele lugar. Eu não sou mais o mesmo. As pessoas que me viram chegar no início do congresso, que viram a tristeza em minha face, puderam contemplar a glória de Deus em minha vida. Meu semblante resplandecia da glória de Deus. Eu senti o avivamento de Deus. O avivamento de Deus é real, é verdadeiro avivamento. Deus me ressuscitou e renovou a minha vida. Eu creio que se vocês que estão ouvindo esse testemunho crerem também, poderão receber de Deus. Obrigado, primeiramente, a Deus Adonai, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, que me levou no congresso de avivamento do Ministério Shalom, aos apóstolos de Deus e a você, querida irmã Lu. Deus abençoe a todos que estão escutando o meu testemunho.
Aleluia, glória a Deus por mais esse testemunho. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão Eliel, eu te agradeço por ter compartilhado conosco as suas experiências lá no congresso da Shalom, realizado pelos apóstolos da Shalom Manaus. Verdadeiramente foi muito grande a presença de Deus naquele lugar. Foi algo tremendo, meus amados irmãos. E eu louvo a Deus por isso, agradeço ao Senhor, porque eu também estive lá participando dessas bênçãos, participando desta grandiosa manifestação do poder de Deus. Eu te agradeço, meu irmão, por ter compartilhado conosco essa experiência. Deus te abençoe e Deus abençoe a todos que ouviram, em nome de Jesus.